Estamos de volta com o nosso Estúdio Aberto e hoje eu recebo aqui semana, né, que comemora o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, dia hoje dia 9, no nosso Estúdio Aberto. Estou aqui com mais uma das vereadoras que estão juntas revolucionando a Câmara de Osasco, aqui com um recorde de participação feminina. Vamos falar um pouquinho de tudo isso com a vereadora Elza Oliveira, que não é Elza Soares, que ela falou que tem muita gente que chama ela de Elza Soares. Elza Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eudes. Verdade, até na Câmara o presidente já me chamou de Elza Soares. Eu levo numa boa, né? Eu falei, quem dera tivesse aquele vozeirão daquela mulher incrível. Você tem que responder, não sou eu. Pois é, Elza Oliveira, sobrenome do meu pai, que eu tenho o maior orgulho, assim. E como muita gente chama Elza, eu vou chamar também Elzinha, né? Tem muita gente Adoro. que te chama de Elzinha, né? Tem, gosto muito. Que bom. Sabe que esse negócio de ser vereadora, e às vezes as pessoas, e a senhora, gente que me chama de Elzinha, eu falei, gente, esquece. O vereador eu estou vereadora, é de passagem. Elzinha, eu vou existir sempre. Então pode continuar me chamando de Elza. Mas isso é uma coisa, um gatilho que a gente tem na nossa mente. Eu tenho uma advogada que cuida das minhas coisinhas e tal, ela é mais nova do que eu. E toda vez que eu vou falar, eu chamo ela de senhora. E ela fala, não tem que me chamar de senhora. Eu falo, mas não consigo, por causa de ser advogada. Eu falo, senhora. Acho que é um pouco isso. Prefeito, que nem o Rogério. O Rogério é um prefeito novo. Mas as pessoas tratam ele como senhor, você como senhora. Você é jovem, uma vereadora jovem, e é natural que tenha um pouco esse gatilho mental. E confesso que eu não acho ruim, não. Eu acho que a gente tem que ter uma mistura dessa proximidade das autoridades de maneira geral, mas também tem que se manter o respeito, pelo menos a cordialidade, que tem gente que está esquecendo disso também. Não está fácil ser política, né, Elza? É verdade, acho que o respeito é tudo, né? E começa por aí, sem dúvida. Eu levo na brincadeira, mas a maioria tem me chamado de senhora e eu tenho aceitado numa boa, faz parte de tudo isso. Ô Elza, queria que você falasse um pouquinho. Você tem uma experiência na Câmara, não como vereadora, você trabalhou há muito tempo, né, como assessora, como chefe de gabinete, acho que você chegou a ser também. Tá? Você tem uma experiência, conhece a casa, a instituição Câmara de Osasco. Mas agora você chega numa condição diferente. Os votos dos osasquenses é que te levaram lá para dentro. É uma responsabilidade diferente. Como é que está esse início de mandato? É muito diferente? Você chega a sentir o peso da responsabilidade? Sem dúvida, Eudes, totalmente diferente. Muitas pessoas, como sabem que eu tive essa trajetória, né, de 8 anos pela Câmara, e aí eu cheguei a estar os colegas vereadores também de primeiro mandato, mas você já tira de letra, mas você já sabe. E eu falo, não, gente, é uma posição totalmente diferente, inclusive enquanto Elza, né? Eu entrei na Câmara, eu tinha 26 anos, era uma menina, hoje eu vou fazer 40 esse ano, né? E aí quanta coisa mudou, quanta coisa a gente passa, até na nossa vida pessoal, a gente amadurece muito. Então, eu acho que eu venho numa outra condição totalmente diferente, tanto quanto pessoa, quanto como profissional, com mais bagagem, sem dúvida, né? Mas também com a responsabilidade imensa que é o voto. O voto, ele traz um peso enorme para quem tem responsabilidade. Você precisa entender que você está ali representando, inclusive quem não votou em você, né, Eudes? Então o peso é Quantos votos bastante você teve, grande. 2.193, quase 2.200 votos. Só você sabe quanto que custou de trabalho, de suor, de empenho, cada um desses votos, né? Muitos, Eudes. E foi uma eleição difícil. Total, com pandemia, né? Eu sempre fui de bastidores, ninguém me conhecia. E eu tinha um tempo, as campanhas são curtas, 45 dias praticamente. Então eu tinha um desafio enorme com a minha equipe, que era tentar fazer com que eu me tornasse conhecida. Né? Uma coisa é você ser conhecida no meio público, né? Ali, o pessoal que você trabalhou, fulano, a população é totalmente diferente. Para votarem em você, hoje as pessoas não votam em qualquer um ou porque fulano pediu para você votar, o que eu acho extremamente positivo. As pessoas hoje querem te conhecer, querem saber as propostas que você tem. Eu tive a oportunidade de fazer várias reuniões e rodei a cidade toda dentro do que era possível por conta de uma pandemia. Fiz algumas reuniões pequenas, com público de 10 pessoas, em espaços abertos, mas eu me surpreendia com as perguntas.
mais. Eram perguntas de projetos de lei, o que eu tinha em mente, quais eram as bandeiras que eu ia defender. E eu falei, nossa, a política está mudando. Então, há uma esperança, né? Eu acho que toda a carga negativa que a gente teve de todos esses casos de Lava Jato, enfim, eu acho que a população começou a se interessar mais por política e aí, obviamente, começou a observar mais. Eu senti um pouco disso na rua. Você falou de Lava Jato, eu vou abrir um parênteses específico para falar disso, depois a gente volta a falar da vereança. O que você achou dessa história do... O Lula virou o homem mais... inocente do Brasil, de repente, assim. Você, como cidadã, não quero falar da repercussão com o público, claro. Até porque essa repercussão está muito polarizada. Quem não gosta do Lula odiou, quem gosta do Lula adorou, e tem uma turma do meio aqui que pouco está dando opinião. E a cidadã Elza, o que você achou disso? É bom para o Brasil? Não acho que é bom. Porque a gente tem uma sensação um pouco de impunidade, sabe? E a gente já está vivendo um momento tão difícil, e aí no meio de tudo isso vem uma notícia dessa, eu acho que a sensação é de que no Brasil pode tudo, no Brasil nada funciona, e eu acho que para nós, enquanto pessoas públicas, é mais negativo ainda, né? Porque fala, olha, você pode fazer tudo então, porque nada vai acontecer, né? Vai sempre... ficar superficial e não vai ter... eu acho muito ruim, muito negativo. Acho que o país só perde, inclusive, a visão de quem está de fora, né, do nosso país. A visão que tem do nosso país, isso é muito ruim. Pode ver o que aconteceu com bolsa e dólar, né? O dólar disparou, a bolsa despencou, os investidores desesperados com a possibilidade de uma reviravolta, eventualmente, do Lula. E assim, todo mundo sabe, só para fazer um parênteses aqui pessoal, todo mundo sabe que eu não gosto do Lula e eu acho que ele é um ladrão, cafajeste, vagabundo sem vergonha, ponto. Mas eu acho que, independente de ser o Lula ou não, vou falar o caso do Aécio especificamente, porque o Aécio tinha que estar preso também. O Aécio tinha que estar preso. E aí, esse tipo de coisa vai contaminando a sociedade. Então vira o país do jeitinho, exatamente, do pode tudo, do levar vantagem, do, né, taxa do eu sei, e assim vai. É muito ruim para o país, concordo com você. Isso. Mas vamos voltar a falar da vereança aqui. Você falou que durante as andanças da campanha, principalmente, você ouviu muito... Mas, Elza, quais são as suas propostas? Quais serão suas bandeiras? E aí eu vou perguntar, primeiro, por que você quis ser vereadora? E, na sequência, quais são as bandeiras que você agora tem a missão de cumprir? Sim. Você sabe, Eudes, você me conhece já há bastante tempo e sabe que eu nunca tive essa coisa de falar como sonho, como eu vejo muitos colegas, né? Tem o Laércio, que é meu colega, o próprio Paulinho, o próprio Gancinho, que são pessoas que tentam há bastante tempo, né? São candidatos. E eu sempre via com muito brilho nos olhos dele. Não, meu sonho é ser vereador, aquela coisa. Talvez por eu ter passado pela Câmara, né, numa situação diferente como profissional, eu nunca tive esse desejo tão latente assim de falar, nossa, o meu sonho, meu objetivo de vida. Ser vereadora foi uma consequência da minha vida política e da minha trajetória, né? Eu recebi um convite em 2019 da Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido do qual eu faço parte, que é o Podemos. Dama de Ferro do Podemos. Dama de Ferro do Podemos. Uma mulher incrível, que, aliás, eu quero mandar um beijão. A Renata é um ser humano incrível, uma mulher inteligentíssima, que tem articulado muito bem o partido. E aí ela conversou muito comigo. Ela falou, nós precisamos trazer mais mulheres para a política. E eu falei, Renata, nem conte comigo. Nem conte com ela. Não, você vai vir candidata. Eu falei, mas nem nota. E eu levei isso um pouco na brincadeira. E ela falou, não, nós vamos conversar, estou falando sério. Eu falei, opa, ela está falando sério. E eu falei, Renata, eu confesso que eu nunca tive esse desejo. Ela falou, Elza, existem pessoas que sonham em ser políticas e existem outras que são escolhidas para serem políticas. E você é escolhida para ser política, porque você ama a política, você estuda gestão pública, porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre falo assim, e falava isso nas minhas reuniões, tudo que a gente se dedica a fazer, você tem que estudar, você tem que se preparar, né? Ninguém merece qualquer um representando, né? Apesar da gente ter aí a nossa lei que não exige nenhum tipo de formação, etc., que a gente não vai entrar nisso, que a gente vai ficar aí uma longa conversa, enfim. E aí houve esse convite da Renata. A princípio eu levei numa brincadeira, como eu disse, mas ela foi alimentando isso.
E aí as pessoas até perguntavam, foi o Rogério que pediu para que você viesse candidata? Nunca. Nunca nem cogitamos, nunca nem conversamos sobre esse assunto. Isso partiu da deputada. E eu falei, quando ela disse que era sério, eu falei, Renata, eu vou pensar. Né? E aí a primeira coisa que eu falei para ela, não é para ser cota, né? Porque eu tinha essa visão, verdade. Como outras mulheres, como conhecidas que saíram candidatas e que não tiveram apoio, eu disse, a gente sabe disso. Sim, sim. E eu falei, eu não vou passar por isso, porque uma campanha não é fácil. Né? Não é fácil você dar sua cara a tapa, né? Abrir mão da sua vida para ser político e política. E aí eu falei, Renata, ela falou assim, não, eu nem faria esse convite para você se fosse para ser cota. No meu partido, nenhuma mulher é cota. A gente investe nas mulheres. E aí eu fui, de fato, entender que era isso. No ano seguinte, ela voltou ao assunto comigo. E eu falei assim, bom, eu acho que eu vou vir porque eu quero contribuir com a minha cidade, né? E aí eu decidi vir candidata, mas já sabia de todas as dificuldades. E vou ser super sincera. Eu falei assim, a minha equipe sabe disso. Eu falei, bom, se nós tivermos mil e pouquinhos votos, já está excelente. Porque a gente sabe o quanto é difícil uma eleição. Sim. E o quanto é difícil uma eleição em Osasco. Então, qualquer pessoa que fez 1000 votos nessa última eleição aqui em Osasco pode comemorar. Pode comemorar, exato. Porque foi osso. 800 candidatos. Sim. 800 para 21 vagas. Né? Quer dizer, concorrendo com quem já tinha a possibilidade de uma reeleição. E não tinha mais aqui, não é 800 e tinha 400 que era cota, não. Porque cada partido tinha que fazer a sua lição de casa. Exatamente. Tinha que montar elenco. Os 32 de cada partido tinha que ser gente para correr atrás de voto mesmo. Exatamente. Quem montou elenco, só elenco principal, dançou. Exato. Teve partido aí que tinha, não, vou fazer 3, vou fazer 4, fez Imagina. E ainda tem que agradecer. Partido grande aí, não vou entrar no mérito da questão, mas é isso. Sim. E aí topei, vim, e aí, como eu disse, tudo que eu me dedico a fazer, eu falei, é para ir, vamos embora. E fui lá construindo, né, aos pouquinhos com a minha equipe. Quais as suas bandeiras? O que você prometeu? Isso é uma frase, né? Frase de política, assim, as promessas de campanha. Quais são as promessas que você fez na sua campanha e que você agora está lá com o papel em cima da mesa falando, rapaz, eu falei que eu ia defender isso aqui, eu tenho que correr atrás. Primeiro assim, eu não fiz promessas. Eu sempre ia para as reuniões e dizia, ninguém dá aquilo que não tem, né? E as pessoas já estavam de saco cheio de políticos com esse tipo de discurso pronto, de vou fazer isso, de vou fazer Construir aquilo. hospital. Você está entendendo? Que nem é competência de vereador. Então, eu entendendo o que era competência de vereador, eu falei, vou prometer o quê? Primeiro que um vereador já não, como você mesmo disse, né, Eudes, vai prometer construir, vai prometer, não pode, gente. Sabe? É o que mais tem, né? É o que mais tem. E aí eu teria vergonha, juro, como eu tenho vergonha. Eu jamais vou falar, vou prometer fazer isso. Não, eu posso fazer uma sugestão para o prefeito, olha, está precisando construir tal coisa, sim, vou fazer uma indicação, existe essa ferramenta. Agora, falar que eu vou construir, não. O vereador não constrói nada, que isso fique claro para todo mundo. Enfim, topei e aí fiz minha campanha muito transparente, muito transparente. E quais foram as bandeiras que eu defendia? Eu acho que a gente pode falar nesse sentido. Mulher, por quê? Por ser mulher. É natural que as mulheres queriam ouvir de mim o que a gente podia fazer para melhorar a vida das mulheres. Assistência social, que é uma bandeira que eu carrego desde quando eu fui secretária. Você foi secretária. Que eu gosto pra caramba, que eu respeito demais. Geração de emprego e renda, tanto que o primeiro projeto de decreto que eu apresentei na Câmara foi a criação de uma frente parlamentar para discutir geração de emprego e renda, porque eu me sinto na obrigação. O país vivendo um momento, uma situação caótica como essa, né? Nós temos aqui em Osasco inúmeras empresas vindo para a cidade, mas espera aí, o quanto elas têm agregado de emprego para a população? Exatamente. É nisso que a gente... É muito lindo todo esse discurso. É importante, não tenha dúvida. Mas nós temos que qualificar. Mas a gente tem que qualificar. Perfeito. E nós temos que falar com essas empresas. Empregue os moradores na nossa cidade. É contrapartida, social. Exato. Não está escrito, não tem lei para isso, mas tem vamos dizer, um contrato de fio de bigode, né? Claro. Você tá, que empresa... vale muito mais do que qualquer palavra, exato, do que qualquer assinatura. A responsabilidade com a cidade. Não pode vir aqui só porque é bom, é bacana, é legal. Não, tem que... Osasco é maravilhosa, é acessível, né, a todas as rodovias, tem pontos estrategicamente maravilhosos, tá bom, mas e aí? Perfeito. Né? Qual é a prática disso? Então, o que eu fiz?
vai tramitar agora pelas comissões essa frente parlamentar. É natural que, como secretária de Emprego, Trabalho e Renda, eu pensasse nisso num momento em que a população está vivendo de muita dificuldade, a gente pensar em geração de emprego, de qualificação, enfim. Essas foram as minhas bandeiras iniciais. Assim. Falando de mulher, né? Hoje tem a maior bancada da história, né, de Osasco, são 5 mulheres. 5 mulheres. Você, a Lúcia da Saúde, a pastora Cristiane Selegato, Ana Paula Rossi e a Juliana Ativoz, né? Isso. Que é o nome do coletivo lá. Exato. Então, uma bancada, e se você pensar na Juliana, que tem um grupo, né? Que é um coletivo, sim, tem até mais mulheres. Mas vamos lá, são 5 cadeiras. O que mudou? Você conheceu a Câmara só com 2 vereadoras. Você era assessora. O que mudou lá dentro? Os vereadores... homens já sentem uma mudança de clima, porque eu falo há muitos anos isso, que o dia que uma cidade tiver metade dos vereadores, né, homens e a outra metade mulheres, sem cota, no voto, por consciência da população, a Câmara produz mais. Né? Os homens não gostam de ouvir isso, mas é a minha opinião sincera. Você já está sentindo isso? Que tem um outro espírito na Câmara? Como é que está isso? É impressionante. Muito bacana. Fomos muito bem recebidas pelos colegas vereadores que já eram de mandatos anteriores. Um respeito muito grande. Estão ouvindo as mulheres. E não ouve E não ouve para ver. Estão fazendo questão de compor espaços importantes. Por exemplo, hoje eu estou presidente da Comissão de Economia e Finanças, né, que é uma das 3 principais comissões, e hoje uma mulher à frente. É a primeira vez que tem uma mulher à frente? Primeira vez. Legal. Dessa comissão é a primeira vez. Legal. Então, isso já é um avanço, né? É sinal de que nós estamos conquistando também os nossos espaços. Na mesa diretora, nós temos a pastora Cristiane Selegato, que é de primeiro mandato e hoje faz parte da mesa. Né? Nós temos a Ana Paula Rossi, que é a líder do governo, a primeira mulher líder de governo na história da nossa cidade. Então, quantas primeiras vezes acontecendo? É muito legal, né? Eu estou muito feliz porque eu estou fazendo parte de um movimento que vai ficar na história Tem um clube da Luluzinha, assim, na hora do café lá, vocês ficam vocês... Que é normal, né? Porque mulher é um bicho diferente. Mulher é assim... Homem não chama assim, vamos no banheiro comigo? Mulher faz isso. Faz isso. Que é uma coisa de confidentes. Tá? Tem um clube da Luluzinha na hora do café, lá as meninas ficam diferentes, separadas dos meninos? Conta pra mim. Eu adorei você comentar isso, Eudes, porque nós estamos vereadoras, mas a gente não deixa de ser mulher, né? Então a gente está lá, aí a gente recebe ligação dos filhos, a gente, puxa, eu tenho que descongelar alguma coisa para fazer o jantar, puxa, eu tenho que fazer mercado hoje. E o homem não consegue fazer isso. Se o homem tiver que lembrar de descongelar alguma coisa e ele é vereador, esquece, vai ficar congelado, vai comer no iFood todo dia. Não, e o que é mais engraçado, esses dias eu até comentei com a Cris, a gente chama ela carinhosamente de Cris. A Cris, que é um amor também. Eu falei, Cris, sua máscara tá torta. Então a gente se ajuda, que legal. Gente se apoia. E a gente está num espírito muito gostoso. Eu espero que a gente consiga levar isso. A Ana Paula tem uma experiência vasta, 17 anos de vida pública, tem sido super carinhosa com a gente. Ana, a gente quer falar, o que a gente faz? Não, você espera isso, aí pede, né? Ela é uma graça, então, e ela tem, por ela ser também mãe, professora, né? Tem todo aquele carinho, ela explica com uma paciência, um amor. Então a gente está num ambiente muito gostoso, fazendo o nosso papel, trabalho árduo, mas não deixando de ser feminina, de ser mulher, das nossas responsabilidades. Evidente que a pandemia está deixando os trabalhos num ritmo menos ágil, vamos dizer. Mas nós já estamos entrando em março, né? Já estamos em março. Logo nos primeiros meses da legislatura anterior, teve muita briga, teve ofensa, ameaça de que vai dar porrada dentro do plenário. Sim. Foi muito feio o início da última legislatura. O clima está mais ameno, o clima está mais cordial, o clima está mais político no melhor sentido da palavra, de politizado, de troca de ideias, mesmo quem faz oposição ao governo fazendo de uma maneira mais, eu não vou chamar de branda, mas mais gentil, mais educada. Tem um clima mais
que eu enxergo produtivo para a cidade de Osasco. Você sente isso também? Sinto, eu já comentei sobre isso. E eu falo muito assim, o povo não merece esse tipo de política baixa, de baixo nível, como a gente acompanhou, infelizmente, aqui na cidade. Eu acho que o povo merece ter oposição, é saudável. A gente precisa ter discussões saudáveis e inteligentes. Sabe por quê? É muito fácil eu dizer para você, achei horroroso esse livro aí, achei essa mesa não tá legal, tá... Tá bom, mas qual é a sua sugestão de melhoria? É a sua opinião, a gente troca. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, o que ocorre? As pessoas têm a mania de apontar o dedo, de criticar, mas não dar sugestões. É muito fácil fazer política assim, mas não é assim que o povo quer e não é assim que o povo merece. Né? O povo merece uma política inteligente, discussões inteligentes, projetos inteligentes indo para a Câmara, tendo resultados efetivos. Exatamente. Então, assim, eu espero, óbvio, nesse momento, nós estamos ainda no começo de março, nós temos esse movimento muito positivo, muito bom, clima muito amistoso. Eu ainda acho que as mulheres estão proporcionando isso. E eu espero que continue. Eu também, eu acho que é assim, se dois homens tiverem... um fala uma ofensa pro outro e tem uma mulher... Ele dá uma segurada no uso da palavra, até na movimentação, no físico, né? De ser mais agressivo. Com mulheres, eu acho que a coisa fica mais dócil. E tem que ser. Eu acho que isso é bom, é um bom caminho. Falando de família, você sempre... que fala com você, sempre que a gente bate papo, seja numa gravação ou seja tomando um café, você sempre fala muito da sua família. E eu queria que você falasse, como é que está em casa lá? Como é que a família está abraçando esse novo momento? Por quê? Você já estava acostumada com o ritmo de trabalhar demais. Inclusive, você, injustamente, eu não sei como é que está a história do teu processo, eu sempre citei você como um exemplo errado do que aconteceu na Câmara. Sim. Porque eu falo, gente, você pode falar um monte de coisa da Elza. Pode falar que ela é chata, que ela é feia, que ela é vesga. Fala o que vocês quiserem. Só não dá para falar que ela não trabalhava. Essa moça, você chegava lá, de manhã ela estava na Câmara, à tarde ela estava na Câmara, à noite ela estava na Câmara, final de semana sempre atuando. Então, você foi um exemplo de que aquela operação, sim, que pegou coisa errada, sim, mas que também foi injusta com algumas pessoas. Então, o trabalhar demais já faz parte da sua vida, o se dedicar muito à causa pública. Mas como vereador agora, é uma vitrine diferente, até a agressividade das críticas ela é um pouco mais pesada. Como é que a família está lidando com esse novo momento? Pois é, eu até agradeço de você ter tocado nesse assunto, porque eu não sei qual o motivo, mas as pessoas não comentam comigo sobre esse processo caça-fantasmas. Bunda, né? Molice. Pois é. Não pode, tem que falar. Ué, que constrangimento que pode ter. Imagina, mesmo nenhum. Culpado ou inocente, acho que a gente tem que falar. Não precisa falar com grosseria, com gentileza fica mais fácil. Claro. Até legal de você falar. E eu adorei que você me fez essa pergunta, porque as pessoas, como eu disse para você, não comentam, talvez com receio. Medo. E eu fico assim, né, querendo ter oportunidade de falar. Abra o seu coração. Porque fazem 3 anos, né, esse processo já vai seguir agora o 4º ano em que eu fui, né, arrolada, que é o termo que eles usam, no meio de um caldeirão de pessoas que também não tinham culpa. Eu sempre trabalhei, até porque não faz sentido eu ter toda essa trajetória, né, na vida pública se eu não tivesse... Qual que é o fantasma que ia pagar uma grana, estudar sábado o dia inteiro, porque eu trabalhava a semana inteira e estudava sábado o dia inteiro, fazendo MBA na Escola Paulista de Direito, de gestão governamental, porque eu achava legal, porque... Então, tem umas coisas no Facebook. Assim, você entendeu? Estou estudando, sabe assim, parece... Então, não faz sentido. E assim, eu enfrentei uma barra imensa, enfrentei durante a campanha, por pessoas maldosas, sim, que não me conheciam e que vai lá pesquisar, isso está disponível para todo mundo na internet, né? E as pessoas com essa cabeça desse tamanho, porque lá na internet fala que eu tenho que devolver 348 mil reais, aí as pessoas ignorantes falam lá, ela roubou 348 mil. Gente, pelo amor de Deus, né? E onde está esse dinheiro, né? Pagando parcela da minha casa, pagando conta.
Acontece o seguinte, que me permita explicar, Por favor. que é o seguinte, o que eles fizeram? Eu trabalhei na Câmara durante 8 anos. Se eu fui considerada fantasma, teoricamente eu me empoderei de um salário que não era meu, né? Então o que eles fizeram? Somaram tudo que eu recebi na Câmara durante 8 anos, né? E aí deu esses 348 mil. Só para deixar muito claro para quem está em casa. É assim, a Elza explicou, eu vou reforçar. Teoricamente, caso alguém seja condenado porque ele era fantasma, ele não trabalhou e recebeu o salário. Então a justiça pega o valor do salário, vai somando os meses que ele estava contratado e transforma aquilo num número, depois ainda põe juros, correção, não sei o que, vira um número astronômico. As pessoas falam, é robô. Não, esse cálculo é feito isso. E mais uma vez aqui, eu não fui arrolado como testemunha, mas se me chamassem, para alguns... Eu poderia dar, porque eu não vivo indo, eu não vou na Câmara com muita frequência, mas a gente acaba, por atribuição do trabalho, indo bastante, claro, né? Vai fazer uma entrevista, vai falar com o vereador, vai numa sessão, e a Elza sempre estava lá, era uma coisa impressionante, como era, Caxias mesmo, né? Não tinha uma vez que eu ia lá conversar, tinha um vereadorzinho aqui em Osasco chamado Rogério Lins, não sei se vocês já ouviram falar, um vereadorzinho aí, e eu ia muito lá bater papo com ele, e a Elza trabalhava, né, no gabinete, e a gente encontrava sempre. Então, é injusto e acho que o bom jornalismo, né, tem que fazer isso, tem que provocar e tá aí explicado esse caminho. Mas em que pé que tá esse processo? Esse processo ele foi desmembrado em 2. Existe um processo criminal e um processo administrativo. Tá. Não andou. Nada, absolutamente nada. O do Lula andou rápido, né? Pois é, só para você ter uma ideia, eu fiquei... Para condenar e para soltar. Como eu tenho todas assim as pastinhas, né? Meu apelido, o pessoal sempre fala que eu sou workaholic, eu trabalho muito, gosto de trabalhar. E aí sou extremamente organizada, capricorniana que sou, né? Gosto de trabalhar. E aí, pra você ter uma ideia, eu fiquei 3 meses juntando todas as provas que eu tinha. Porque eu trabalhei muitos anos na Câmara. Então eu peguei lá, o ano que eu entrei, 2009, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro. Tudo que eu tinha e fui colocando nas pastinhas, tal. E aí fui apresentar isso para o advogado, ele está aguardando. A gente até hoje, eu nunca fui chamada para nada, a gente fez uma defesa apenas por escrito, né? Então, assim, quem vai lá e aproveita... Mas já está para julgamento de todo mundo. Porque a gente andou vendo alguns vereadores aí que já saiu o julgamento. Alguns foram inocentados, outros foram condenados, tal, e assim vai. Sempre que eu vejo isso, eu mando para o advogado. Olha, tá saindo... E o meu, como é que tá? Porque as pessoas não sabem qual o que isso causa na nossa vida. Além da exposição injusta, porque a pior coisa que tem é você pagar por algo que você não fez, isso é horrível. Eu tenho os bens bloqueados, meu carro não é no meu nome, é no nome do meu esposo, eu pago o boletão todo mês, mas não é no meu nome. Inclusive correndo risco, porque depois que esse processo acabar, eu apareço com um carro no meu nome, vão falar que eu tô... Né? Então, assim, olha a dificuldade. É horrível. E aí correu o risco ainda de ficar sendo taxada de ladrona, como eu fui durante a campanha. Olha, essa menina tem processo, essa não sei o quê, é uma ladrona, é não sei o quê. As pessoas nem me conheciam. E eu nunca tive a oportunidade de explicar, de dizer, olha, eu entrei num caldeirão com um monte de gente. Porque, inclusive, quando o Ministério Público esteve na Câmara, eu estava. Eu só não consegui entrar. Porque eles fecharam todas as portas. Era uma segunda-feira, 8 da manhã, se não me engano. Ninguém conseguia entrar. Eu falei, peraí, mas eu trabalhei com... Não, ninguém entra. E aí todo mundo foi taxado... Quem estava fora... Foi taxado na porta antes das 8, né? Porque foi 8 em ponto. Exato, foi taxado. E o horário regimental da Câmara, para os funcionários, era às 9. Então, ou assim, seja... Quem estava ali na porta estava tentando entrar. Não, então, assim, não faz o mínimo de sentido. E eu não estou aqui, deixa eu fazer um apêndice aqui. Eu não estou aqui passando pano para... Tem coisa errada, tem que prender, tem que devolver dinheiro, tem que corrigir. Estou passando pano para nada, não. Sim. Mas eu estou falando o caso específico da Elza e de mais alguns que eu poderia citar, de gente que eu conheço, que eu tinha amizade, que eu sabia que estava lá. E que injustamente está nesse forfé todo aí. Mas se Deus quiser, logo resolve os condenados que paguem pelos seus crimes, pelos seus erros, e os inocentes que sejam publicamente... vamos dizer, limpe a barra publicamente também, né? Não fica desse jeito, porque é muito ruim esse constrangimento geral. Exato. Elza, para finalizar, nós estamos passando o pior período da história
do mundo, né? Assim, pelo menos da nossa geração. Sim. O pessoal fala da Segunda Guerra, que foi pior, Primeira Guerra, a gripe espanhola. A gente não viveu isso e aí não dá para a gente avaliar. Mas desde que eu me entendo, eu não lembro de ter um período de tanta crise ao mesmo tempo, de saúde, gente morrendo todos os dias, problemas chegando como complementos, por exemplo, as pessoas em casa, tem muita gente com depressão. Eu vi semana passada, a gente deu até notícia, aumento do alcoolismo infantil, que a Câmara citou. As pessoas estão dentro de casa e as crianças estão bebendo e chegando alcoolizadas, passando mal em hospital. Com isso, uma crise financeira sem precedentes depois dessa época do real, nós nunca passamos o que está passando. Polarização na política, quer dizer, estamos tempos muito difíceis. Como é que você enxerga os próximos 2 anos, até a eleição para presidente? Você acha que nós vamos ter um alívio, as coisas vão engrenar, ou você prevê tempos muito difíceis? Eu sou extremamente otimista. Também. Eu tenho que acreditar. Eu sempre que saio cedo, eu falo, a gente tem que fazer as escolhas, sabe? E eu sempre escolho pensar algo positivo, propor algo positivo, e é óbvio que não existe outra solução a não ser a vacina. Eu acho que a Frente Nacional dos Prefeitos fez algo que eu admiro muito e acho que teria que ter sido feito até antes, que é tentar independência na compra das vacinas. Enquanto não houver vacina, não tem outra solução. É a vacina mais a nossa consciência de seguir com os cuidados. Porque a impressão que dá é que esse vírus ele veio muito pior nessa segunda fase, né? Eu não vou dizer que isso é só culpa do governo, que de repente fingiu que não estava acontecendo nada ou desmereceu, né, o tamanho da proporção do vírus, enfim, não vou entrar nesses méritos aqui. Mas eu acho que nós precisamos fazer o nosso papel, que é nos cuidarmos, né, seguir usando máscara, álcool gel, não fazer as aglomerações, mas a vacina precisa vir, porque o nosso país não vai aguentar. O mundo não vai aguentar. O ritmo da vacinação ele está horroroso. Não dá. Eu fico imaginando, eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 anos esse ano. Você acha que eu vou receber essa vacina quando? Não, a gente? Nunca. Quando? Quem tem abaixo de 60 anos vai ter dificuldade. Esquece, nesse ritmo não vai. Eu fiquei imensamente feliz. Minha mãe vai fazer 80 anos esse ano, em setembro. Ela vacinou. Ela é uma gracinha. E ela vacinou a primeira dose, eu levei semana passada. E a maior alegria, né? Acho que a gente precisa... Dá um alívio, né? Nossa, dá um alívio, porque eles estão vivendo encurralados. Meu pai vacinou, minha mãe ainda não, porque ela tem 73. 73. Espero Acho que semana que vem, se Deus quiser, já vai ter. Você sabe que você falou um negócio da família, eu não respondi. Responde, então. Da família, como a gente acabou falando verdade, do processo. Como é dá que tá a tempo família? De falar? Dá, lógico. Então, a minha família é muito bacana. Eu sou muito família, né? Eu acho que até por todos os percalços que a gente passou, você sabe disso. Eu perdi meu pai em 2014. Em 50 dias eu estava até na Câmara. Foi um processo muito, muito complicado, vítima de um câncer. E aí, 3 anos depois, eu perdi a minha irmã, de 40 anos, vítima de um AVC. E foi, assim, a pior coisa na vida. Depois eu virei mãe sem ter gerado um filho, porque hoje eu sou tia-mãe da Júlia. E é muito engraçado, porque essas coisas só fez com que a gente se tornasse mais próximos, mais unidos, né? Então eu tenho muito orgulho, eu sempre falo da minha família com o maior carinho, das minhas irmãs, que eu quero mandar um beijo para Ivete. Olha lá na câmera e fala direto nos olhinhos delas. Quero mandar um beijo para Cecília, que aliás tem um nome lindo, Maria Cecília, ela odeia que chame de Maria. Para Cecília, te amo, mana, obrigada por tudo. A Ivete, que foi pra rua fazer campanha comigo. É tudo nome de cantora? Ivete, Maria Cecília. Maria Cecília, Elza. Pois é. Aí, é só nome de cantora. Pois é. E um beijo pro meu esposo, que tem sido um parceiraço. Pedro, te amo, um beijo. Um beijo na Júlia, que é uma graça. E assim, para ela é mais difícil, né? Porque a minha vida é bem complicada. E ela tá numa fase que requer muita atenção. Dia 25 vai ser aniversário dela. Vai fazer 10 anos. A idade do meu tem 9, vai fazer 10 também. É a mesma coisa. Eles querem muita atenção, muita coisa. Mas eles me apoiam muito, ela fica muito feliz.
Legal. E ela é uma gracinha. Eu amo a minha família, então eu falo com o maior Amém. orgulho. Minha mãe, que é uma graça. Amém. Obrigada. Elza, obrigado por esse bate-papo. Sempre as portas estão abertas aqui. A gente vai trazer todas as vereadoras de Osasco aqui. Trouxe a Ana Paula há umas 2 semanas. Nós estamos fazendo a programação. Vamos dar cada vez mais visibilidade. E esse papo, que acho que essa é a pegada. A gente tem que ter respeito pelas autoridades, sim. Tem que respeitar a polícia, tem que respeitar vereadores, prefeitos, tem que respeitar. Isso não significa ser conivente. Se estiver fazendo coisa errada, nós temos que apontar. Mas tem que manter o respeito. As instituições têm que estar assim, porque se tirar todas as instituições, a gente está no caos. Então a gente tem que respeitar e valorizar, sim, quem comanda nossa cidade, nosso estado e nosso país. Obrigado mais uma vez, parabéns. Conte sempre com a Connect TV. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Você é sempre muito gentil. Eu me sinto muito à vontade aqui, me sinto em casa. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que acompanharam mais um Estúdio Aberto. Fiquem sempre ligadinhos, sempre tem muita novidade, programação nova chegando, novos lugares, né? Você pode acessar de novas maneiras a Connect TV. A cada semana tem uma novidade aí. Então, um beijo, continuem conectados com a gente. Valeu!